Hoje nós vamos falar sobre esse tema, a era dos afetos descartáveis. Nós vivemos tempos onde nada é feito para durar, tudo é descartável. Até eletrodomésticos que no passado duravam aí décadas, hoje em dia são feitos para durar muito pouco tempo. E Zygmunt Bauman, um sociólogo, né, um filósofo, ele leu muito bem a nossa época e definiu a nossa época como modernidade líquida. Justamente por conta disso, porque antes as relações eram sólidas. As pessoas assumiam compromissos de uma vida inteira. Era muito difícil ouvir falar num divórcio, numa separação. Os casamentos tinham solidez, as amizades tinham solidez. Vizinhas que se conheciam há muito tempo, uma vida inteira. Famílias que conviviam com raízes profundas, se juntavam sempre de uma forma constante. Hoje está bem diferente. Hoje tudo flui. Mas por que o amor se tornou algo tão difícil de segurar entre os dedos, por assim dizer? Fica comigo até o final do vídeo, que nós vamos conversar bastante sobre esse ponto, trazendo conhecimento, trazendo sabedoria, para entender e saber o que fazer, como agir diante dessa fragilidade humana. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, como eu disse, a gente vai mergulhar em uma das questões, a gente pode dizer, uma das questões mais urgentes da nossa existência. Porque parece que tudo que a gente toca está derretendo. Zygmunt Bauman, um dos maiores pensadores do nosso século, ele nos deixou esse legado inquietante. Ele disse que nós vivemos, dentro dessa modernidade líquida. Pensa comigo. Um sólido ele tem forma definida, ele resiste ao tempo. Um líquido, por outro lado, não mantém sua forma por um momento sequer, não é mesmo? Ele flui, vaza, transborda e se adapta onde ele é colocado. E não é dessa maneira, não é exatamente assim que os relacionamentos se tornaram. A gente ganhou muita liberdade, assim, liberdade sem precedentes. Mas qual foi o preço? Foi um preço alto. A perda da segurança. Antigamente, conforme eu disse no início, um casamento era algo muito duradouro. O emprego era algo muito duradouro, né? Era a pessoa dizer que trabalhou a vida inteira numa empresa era status, era importante para aquele ser humano dizer que trabalhou a vida inteira numa empresa, ou trabalhei 20 anos, ou trabalhei 30 anos numa empresa. O casamento e o emprego eram âncoras. Hoje, porém, essas âncoras elas foram substituídas por velas ao vento. A gente está livre, mas estamos à deriva em um mar de incertezas. Bauman, ele explica que substituímos o relacionamento pela conexão. Esse ponto é interessante porque conexões não exigem compromisso. Você pode se conectar e desconectar com um clique. Não é isso que você faz? Quando você está no Instagram, no WhatsApp, você pode se conectar e desconectar na hora que você quiser. E é interessante que esse pensamento, essa sensação, ela gera o medo de perder oportunidades dentro de um relacionamento. Porque se eu estou com alguém, eu sinto que posso estar perdendo outras milhares de opções no catálogo virtual. É exatamente isso. O ser humano ele passou a ser tratado como uma mercadoria com data de validade que é apresentada numa vitrine. O que é vitrine? Hoje a maior vitrine são as redes sociais e as pessoas se apresentam ou são apresentadas como algo, como um objeto.
que pode ser descartado. Isso trouxe um impacto social, a fragilização dos laços comunitários, dos laços entre o ser humano. É um isolamento disfarçado de hiperconectividade. Aí tem uma pergunta: essa liberdade nos fez mais felizes ou apenas nos deixou mais solitários? A ciência do marketing, ela nos treinou para descartar o que não funciona perfeitamente. É isso que o ser humano foi treinado, né, dentro da ciência do marketing. Se o celular quebra, eu compro outro. Eu aprendi que não vale a pena eu consertar. Então, para que eu vou investir num celular que já quebrou, um celular que já tem 1 ano de uso ou mais? E por outro lado, para que eu vou investir num celular se tem outros modelos melhores por aí, mais bonitos, novidades, que outros estão comprando e usando? E essa ideia, ela se adequou à vida humana. Porque se o meu parceiro ele apresenta um defeito ou uma crise, a lógica de mercado diz próximo. É isso aí. Não há mais o tempo da colheita, né? Eu não preciso colher, eu só preciso consumir. Nós vivemos na era do consumismo imediato. E isso gera um vazio existencial. E como é que a gente vai preencher esse vazio existencial? Com mais consumo. Isso cria um ciclo infinito de insatisfação. Insatisfação. Cada match, cada piscadela, cada joinha, cada view é uma descarga de dopamina. Mas o problema é que tratamos seres humanos como mercadorias, em uma vitrine infinita, um rolar infinito. E se o produto apresenta um defeito, se a conversa fica difícil, se o outro demonstra vulnerabilidade, a gente descarta e busca o próximo item nesse catálogo. O amor líquido é um amor que não quer compromisso com o amanhã, porque o amanhã pode trazer uma opção melhor. Vivemos o terror de perder uma oportunidade. Isso nos impede de viver a oportunidade que está bem na nossa frente. Relembrando que a família, no passado, era considerado o porto seguro. Era raro, né? Conforme eu citei no início, ouvir falar em divórcio. Era raro ouvir falar em separação. Já na liquidez, o eu atropela o nós. O divórcio e a separação tornaram-se a primeira opção diante de qualquer conflito. Não tem reparo. Para que eu vou reparar se eu posso arrumar outra coisa na vitrine infinita que está diante de mim? Isso traz um prejuízo muito grande dentro da vida familiar. Para as crianças, isso gera uma insegurança ontológica. Se o laço que a criança enxerga deveria ser o mais forte, os pais, ele se desfaz com tanta facilidade, tão rápido. O que vai ser seguro para essa criança? Nada no mundo vai ser seguro para essa criança. Então, na verdade, a gente está vivendo diante de uma geração de crianças que vão crescer com ansiedade de abandono. Crianças que não entendem o que é ter segurança. E a ciência do desenvolvimento humano, ela mostra que a criança ela precisa de uma base segura para que ela consiga explorar o mundo de forma segura. Porém,
Se o ambiente familiar é instável, se os vínculos são fluidos demais, essa criança cresce com essa ansiedade existencial. Ela aprende que as pessoas são temporárias. Isso gera uma sociedade de indivíduos que têm medo de se entregar, porque a entrega pressupõe que o outro estará lá para te segurar. Olha só que ponto interessante. No passado a gente aprendia, se a gente for voltar no tempo do nosso bisavô, tataravô, talvez no do avô, alguns pais, a gente vai perceber que não importa o desafio, o problema que a família estivesse vivenciando, um estava ali para apoiar o outro, para segurar o outro. A família estava ali junta, para o que der e vier. Mas na liquidez, ninguém tem certeza se o outro não vai simplesmente evaporar diante da primeira crise financeira, diante da primeira crise emocional. É isso que a liquidez trouxe para a vida familiar. E as crianças vão se desenvolvendo e aprendendo esse padrão. E vivenciando esse padrão já conforme vão crescendo. E a vida familiar vai se tornando cada vez mais fluida, mais líquida. Você percebeu que, segundo Bauman, a gente traçou um paralelo entre comprar objetos e consumir experiências humanas. Nós não apenas compramos objetos, a gente passa a consumir pessoas. A lógica do mercado, ela invadiu a nossa alcova. Bauman dizia que na modernidade líquida, somos todos consumidores e objetos de consumo ao mesmo tempo. Você precisa ser atraente, produtivo, interessante o tempo todo, porque senão você vai ser descartado pelo mercado social. Não é isso que as redes sociais vendem? A pessoa usa filtro, ela tem que estar bonita, ela tem que estar bem arrumada, num carro esportivo, numa casa bonita, num lugar bonito, porque senão ela vai ser descartada. Só que isso gera uma exaustão mental absurda. A depressão, a ansiedade moderna, ela nasce justamente desse vazio. Tentamos preencher a falta de laços sólidos com um excesso de posses ou de curtidas. Mas o consumo, ele é uma solução temporária de um problema permanente. Lembra de algo importante que você comprou, algo que você queria comprar? Talvez uma moto, um carro, talvez algo mais barato, um telefone novo. E você foi lá com a empolgação, né? Comprou, ficou feliz. Depois que passou uma semana, essa empolgação foi diminuindo. Um mês, menos ainda. Um ano. Talvez você está pensando até em trocar já, né? Exatamente isso. Essa satisfação, ela dura pouco tempo. Diferente de um relacionamento sólido que traz um significado que dura décadas. Então, na verdade, a gente pode dizer que hoje está existindo uma troca. Estamos trocando o significado pelo prazer imediato. E o resultado é essa sociedade faminta de afeto, mesmo estando rodeada de gente. Pois bem, o que é possível fazer? Como é que é possível ser sólido em um mundo que derrete? A resposta de Bauman, ela é profunda. Resgate a alteridade. Reconheça que o outro não é uma extensão dos seus desejos, mas um universo complexo e diferente. E nós vamos ver aqui 3 passos que são importantes serem dados. O primeiro passo é investir no reparo.
Ao invés de vir já com esse aprendizado do descarte, o que quebrou eu vou descartar, quer seja um namoro, quer seja uma amizade, quer seja um casamento. Abandone essa ideia do descarte. Tente consertar. O conserto é o que cria a história. O passo 2, aceite o tédio. Relacionamentos reais têm dias cinzas. Isso. Vai ter dias que você não vai estar bem, vai ter dias que a outra pessoa não vai estar bem. E tá tudo bem. Isso faz parte da vida, faz parte da vida. Alguns dias a gente não está bem. Faz parte da vida, alguns dias, discordar, não se entender, brigar, discutir. Isso faz parte. A profundidade, ela só vem depois que a euforia da novidade passa. Então pegue gosto. Olhe para o teu relacionamento como uma conquista importante na sua vida. Como algo importante que você não quer desfazer por nada. O terceiro passo, seja a presença. Desconecte-se para se conectar. Olhe nos olhos. Escute, ouça sem planejar a resposta. Só ouça. O amor sólido, ele é um ato de coragem. É a decisão de fincar raízes em solo movediço. Mas no fim das contas, a felicidade ela não vai estar na quantidade de conexões que acumulamos, mas na qualidade dos laços que a gente consegue manter. E dessa maneira a gente consegue vencer essa liquidez tão comum. Interessante que Bauman não era um pessimista, ele era um realista. E a solução ela reside em resgatar essa alteridade, reconhecer o outro como um ser real, não um objeto de prazer. Lembre-se que um relacionamento sólido, ele cresce, ele se desenvolve com o tempo. É algo lento. Depende da espera, do cuidado, do diálogo. Troque a conveniência da mensagem de texto pelo confronto do olhar. Entenda que um conflito não é o fim, mas os conflitos são materiais para a construção da intimidade. Amar na modernidade líquida é um ato de rebeldia. É escolher ficar quando tudo nos empurra para ir embora. Em um mundo de conexões rápidas, a partir de hoje, seja um laço profundo. O que você achou desse conteúdo? Fez sentido para você? Fico muito grato, muito feliz, né, de você ter chegado até aqui nesse vídeo. Seja um apoiador do nosso canal, nos apoie dando like, se inscrevendo no canal, comentando, né, repassando esse assunto tão importante para outras pessoas. E uma maneira de você apoiar o nosso canal é usando o link da Amazon, tá? Esse link está na descrição aí do vídeo. Use o link da Amazon, do Mercado Livre. Fique à vontade de fazer suas compras. Não altera o valor, tá, do que você vai comprar. Você só vai estar apoiando o canal. E te convido a assistir outros vídeos no canal. Fique à vontade. Até o próximo vídeo.